Olá, alunos! Nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre o alinhamento com cristaloterapia. Os cristais, eles são um dos elementos de vibração mais alta que existe no universo. Eles têm uma vibração muito intensa. O seu núcleo, que é o centro do cristal, ele tem uma qualidade energética que faz com que ele seja realmente muito potente em termos de vibração. Existem inúmeros cristais disponíveis, no mercado. Em geral, quando nós pensamos em fazer o alinhamento de chakras, nós seguimos a mesma regrinha das cores. Então, cada chakra teria uma pedra, um cristal de cor similar. Então, pedras em tons de vermelho podem ser utilizados no chakra básico, pedras em tons de laranja podem ser utilizadas no chakra umbilical, inclusive algumas pedras em tons de marrom ou preto também podem ser utilizadas no chakra básico, por serem cores bastante densas, bastante da matéria, E assim por diante. Na descrição do vídeo eu vou deixar algumas sugestões de pedras que podem ser utilizadas nesse alinhamento, mas em geral é isso. Faça com as pedras que você tem, se você tiver, Se não, existem kits de pedras que trazem já uma pedrinha de cada cor e são bastante acessíveis. Então esse é um recurso bastante acessível. Um dado importante que eu quero trazer para vocês, que inclusive estava no vídeo antigo, sobre esse tema deste curso, é o seguinte: alguns kits de pedra, eles trazem a ametista ou o cristal incolor, o quartzo incolor, como sendo um cristal coringa, digamos assim. Porque tanto a ametista quanto o quartzo incolor, eles podem ser utilizados em qualquer chakra, em qualquer posição, certo? Então, se no seu kit, por exemplo, como aconteceu com o kit que eu usei no outro exemplo, não veio a pedra azul clara, que seria do chakra laríngeo, você pode utilizar a ametista no lugar ou o quartzo incolor, certo? Que eles conseguem equalizar qualquer um dos chakras. Agora, se você tiver essas pedras nas cores dos chakras, você usa as pedras que tem nas cores dos chakras. Quando nós falamos em cristal também, é importante compreender que é preciso utilizar o cristal sempre limpo. O que acontece? Justamente por ter essa memória muito pura, uma vibração muito pura, ele tem o potencial de absorver a energia de uma forma realmente assim espetacular. E o cristal, ele não escolhe que tipo de energia ele está absorvendo, Então, quando você adquire um cristal pela primeira vez, ele passou pela mão de quem extraiu o cristal, de quem vendeu, de quem transportou, E todas essas energias estão impressas na memória celular do cristal. Então, é preciso fazer uma limpeza, assim, grande, Nós recomendamos geralmente sal, esfregar sal, depois passar na água, fazer uma exposição no sol e na lua. Porém, tem algumas pedras que têm algumas peculiaridades, então é importante prestar atenção se a pedra não é sensível a esses meios. Embora, se fizer essa limpeza de uma forma rápida, não tem problema. O passo a passo dessa limpeza nós ensinamos no curso de cristaloterapia, certo? Mas se você passar em água corrente essas pedras por alguns minutos, ou deixar passar o sal grosso ou o sal realmente marinho ali na pedra e depois enxaguar, também já faz com que ela esteja bastante purificada. E para as limpezas subsequentes, existem várias formas de fazer essa limpeza. Então, se você fez o alinhamento dos chakras em você ou em outra pessoa, logo em seguida, é preciso fazer a limpeza da pedra para guardar ela limpinha. Porque se você faz o alinhamento em várias pessoas sem fazer essa limpeza, você está transferindo a energia de uma para outra. Então tenha como hábito, sempre após finalizar uma aplicação de alinhamento de chakras, limpar essa pedra energeticamente. Existem várias formas de limpar, tem também no nosso curso de cristaloterapia, tem um videozinho no nosso IGTV do Instagram que tem algumas técnicas também. Mas existe uma técnica muito simples que é utilizando um spray de limpeza. Eu fiz um vídeo uma vez sobre isso no YouTube e eu vou deixar aqui como link complementar que você pode utilizar então este líquido para fazer essas limpezas entre aplicações, certo? É muito simples, muito fácil de fazer e você tem a possibilidade então de fazer essas limpezas rápidas, para zerar a energia que foi absorvida.
A aplicação, como vocês verão a seguir, eu vou mostrar o passo a passo. No meu modelo eu utilizo um molde, né, um cartaz de papel, porque fica mais fácil de ver no vídeo de forma detalhada, né, por isso não é feito numa pessoa, porque geralmente fica mais distante, então não é possível enxergar tão bem. Então a minha opção é fazer nesse cartaz, porque dessa forma assim fica bem visível o passo a passo da aplicação, certo? Vocês podem utilizar somente as pedras ou podem potencializar a aplicação com uma drusa, né? Que é uma ponta de drusa que a gente chama, que é um cristal em forma de ponta, ou com um cristal gerador. Mas se você não tiver esses recursos, não tem problema. A simples aplicação das pedras já é o suficiente. Essa aplicação, ela deve demorar aí em torno de 10, no máximo 15 minutos, e em seguida você pode retirar. Não é necessário deixar mais tempo que isso. Na minha experiência, 10 minutos é o suficiente, porque realmente assim a pedra ela tem uma equalização muito potente. Uma outra orientação é que se alguma pedra gerar algum desconforto, a pessoa não se sentir bem na colocação de alguma das pedras, você pode trocar essa pedra por outra, se você tiver outra disponível, né, outra no mesmo tom, ou até mesmo utilizar uma ametista ou um quartzo incolor para substituir, ou você simplesmente retira a pedra e não coloca, porque tem essa questão da equalização. Algumas pessoas não se sentem bem com algumas pedras e não precisa gerar esse desconforto. Você troca a pedra ou você tira. Geralmente, quando a pessoa tem ali algumas pedras sobressalentes, fazer simplesmente a troca já elimina esse desconforto. A pessoa pode ter sensações como sentir a região esquentando ou esfriando, ou né, uma espécie de um comichão, isso é normal. Agora, se a pessoa se sentir angustiada, você retira a pedra, ok? Uma outra orientação, embora o cristal ele seja mais potente ainda quando colocado direto sobre a pele, quando nós estamos falando em aplicação em outras pessoas, jamais é recomendável que se peça para a pessoa tirar a roupa, porque isso pode vir a acarretar problemas éticos, né? Então não tem nenhum problema a pessoa continuar com a sua roupa, então você faz a aplicação sobre a roupa sem nenhum problema. E nas regiões íntimas, né, como é o caso dos chakras umbilical e básico e do chakra cardíaco, que são regiões mais íntimas, você entrega a pedra para a pessoa e pede para ela colocar. Você aponta no seu corpo onde ela deve colocar aquela pedra e a própria pessoa coloca, porque assim você fica preservado em termos, né, de profissão, certo? Com isso, eu espero ter passado aí algumas instruções bastante importantes e eu volto então em seguida mostrando a aplicação prática para vocês. Olá, alunos! Então aqui eu mostro a prática do uso dos cristais, eu estou aqui com os cristais devidamente limpos. Eu esqueci de falar no outro vídeo que caso você tenha grau, algum nível em Reiki, você pode também fazer a limpeza das pedras utilizando o Reiki. Basta colocar as pedras na mão, dessa forma, tampar, utilizando os símbolos então do Reiki e ficar energizando essas pedras em torno de 2, 3 minutos, né, com a intenção de limpeza e energização, e também é possível utilizar em seguida, certo? Bom, como eu disse, as pedras podem variar de acordo com o kit, né? Se você estiver adquirindo um kit, às vezes ele não vem alguma cor de pedra. Por exemplo, em um dos kits que eu tive, não veio a pedra azul, veio a pedra ametista no lugar da pedra azul, não tem nenhum problema. Lembre-se, como eu disse, que a ametista e o quartzo incolor podem ser utilizados em qualquer chakra, porque eles têm esse potencial de equilibrar, não importa qual é o chakra. Então eles são como se fossem coringas. Eu recomendo que se tenha, né, essas duas pedras em maior quantidade, são pedras de custo bastante acessível, porque pode ser um bom recurso naquele momento em que você tenta usar uma pedra e a pessoa se sente desconfortável. Então você tanto pode trocar por uma outra pedra da mesma cor, quanto pode utilizar a ametista ou o quartzo incolor. Então, para fazer o alinhamento dos chakras, a técnica clássica, muito simples, que também é conhecida como a energização, eu coloco uma pedra, a pessoa deitada, né? Lembrando sempre
utilizando roupa normalmente. Nos pontos íntimos, a pessoa pode pôr a mão e você posicionar a pedra em cima, ou você entrega para a pessoa e mostra onde ela deve colocar. Primeiro chakra básico, eu vou utilizar aqui o jaspe vermelho. No chakra umbilical, eu vou utilizar a ágata de fogo. Poderia inclusive ser trocado, tá? Essa aqui poderia estar aqui, essa aqui poderia estar aqui sem nenhum problema. Aqui no chakra do plexo solar eu utilizo a calcita laranja ou amarela, certo? Aqui no chakra cardíaco eu utilizo o quartzo verde. Aqui no chakra laríngeo eu utilizo o quartzo azul, que no outro vídeo eu havia colocado a ametista, né? Porque no kit de pedras havia vindo a ametista no lugar. Mas aqui eu vou colocar então o quartzo azul. Aqui no chakra do terceiro olho pode ser utilizado tanto pedra azul escura como pedra violeta. Eu tenho aqui o lápis lazuli, tá? Posso utilizar também a ametista, tanto faz. E aqui no chakra da coroa eu posso utilizar pedras brancas, incolores ou violeta. Então eu posso utilizar, por exemplo, o quartzo incolor, ou eu poderia utilizar a selenita, que eu também gosto bastante, ou eu poderia colocar aqui o lápis lazuli e aqui a ametista. Então, conforme as pedras que você tem na mão, certo? Eu também posso colocar o quartzo rosa. Algumas pessoas gostam de colocar os dois aqui no chakra cardíaco, porque os dois estimulam o amor, certo? Particularmente, eu prefiro utilizar o quartzo verde, né? Por trazer assim, essa perspectiva do amor incondicional. Uma vez colocados os chakras, basta ficar em repouso em torno de 10 minutos, no máximo 15, certo? Mas pela minha experiência 10 minutos é o suficiente. Eu não recomendo que aplique reiki em cima, porque as pedras elas já são muito potentes vibracionalmente. De todas as terapias que eu utilizo, os relatos mais intensos sobre a percepção no campo energético é de quem utiliza cristais ou o reiki, né? São os dois assim que a pessoa sente mais. Então, unir as duas terapias ao mesmo tempo, eu realmente acho que é uma carga energética muito grande. Se você quiser, você pode aplicar o reiki e depois aplicar as pedras, ou vice-versa, aplicar as pedras e depois aplicar o reiki. Não os dois ao mesmo tempo, certo? Esse tratamento já é o suficiente para alinhar os chakras com cristais, mas se a pessoa quiser potencializar, pode ativar os cristais utilizando uma ponta de drusa. Aqui estou usando o incolor, mas pode ser também quartzo fumê ou ametista, também pode ser. Ou você pode utilizar um cristal gerador, que geralmente está disponível em quartzo incolor. Qualquer um dos dois é eficiente, né? Um cristal que tem a ponta para concentrar a energia. Então eu venho aqui no primeiro chakra e faço um movimento no sentido horário. Posso fazer de 1 a 3 vezes. Vou para o próximo chakra e faço novamente esse movimento. É cerca de 5 a 10 centímetros mais ou menos. Vou para o próximo chakra, faço esse movimento. Sempre no sentido horário. Próximo chakra, faço esse movimento. 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 Certo? Mas opcional, se não tiver as pontas não tem problema, simplesmente faz esse alinhamento dos chakras. Após cerca de 10 a 15 minutos, basta retirar as pedras, né? Por protocolo no sentido inverso. Então, eu retiro do chakra da coroa, terceiro olho, laríngeo, cardíaco, plexo solar, umbilical, básico. Esse mesmo alinhamento também pode ser feito à distância. Nesse caso, eu preciso ter uma foto da pessoa. É recomendável, né? Poderia até ser só um papelzinho escrito com o nome completo da pessoa, a data de nascimento. Se tiver uma foto é melhor, porque você consegue se concentrar melhor ali na pessoa. Se não, simplesmente o nome completo, a data de nascimento.
Então você se coloca assim, né, numa postura de intenção de alinhamento daquela pessoa, sentindo que está enviando para essa pessoa esse alinhamento, e lembrando que se for para o envio de alguém que não está presencialmente, é preciso ou autorização expressa da pessoa que ela quer receber esse alinhamento, ou se não for possível essa comunicação, é preciso pedir licença para o eu superior dessa pessoa, se ela aceita receber esse alinhamento, porque sempre é preciso respeitar o direito da pessoa de escolha de querer ou não receber esse tipo de terapia holística. Eu espero que tenham gostado e eu volto então em uma próxima aula. Até mais!